O fotógrafo e cineasta francês Stéphane Granzotto estava fotografando cachalotes para seu livro de fotos quando se deparou com uma cena incomum. Algumas baleias estavam em pé na água, simplesmente em pé. Mas ainda mais estranho era o motivo pelo qual as cachalotes estavam fazendo isso. O que você pensaria se visse um grupo de baleias verticais? Será que elas estão entrando em contato com uma inteligência alienígena superior? Não, sério, isso tudo é muito estranho, mas há uma explicação razoável para isso. Todos os animais do planeta precisam descansar de tempos em tempos. Essa regra se aplica a todos, de elefantes a águas-vivas, de humanos a insetos. Alguns, como os gatos domésticos, passam muito tempo descansando, e outros são as baleias. Para recuperar as forças, elas flutuam no meio do oceano como boias gigantes, mas isso dura só uns 15 minutos. As baleias podem passar aproximadamente só cerca de 7% do dia descansando, um recorde entre os mamíferos. Será que dá para dizer que elas dormem? Bem, é muito difícil adormecer em tão pouco tempo. Especialmente se seus olhos continuarem acompanhando tudo ao seu redor. Lembra do Gandalf? Se ele fosse uma baleia, o Pippin nunca teria conseguido o Palantir. Alguns cientistas acreditam que durante esse descanso curto, as baleias mantêm metade de seus cérebros acordados. Então isso não pode ser chamado de um sono normal. Mas o que fazer quando você está constantemente sob a ameaça de um ataque? Mas este não é o único motivo. As baleias simplesmente não conseguem dormir de verdade porque controlam sua respiração. É algo bem incômodo, na verdade. Um humano não precisa fazer nada para continuar respirando. O organismo se vira sozinho, mas as baleias vivem debaixo d'água e precisam monitorar constantemente se podem ou não respirar. Guarde esta informação. Voltarei a ela um pouco mais tarde, mas as baleias não só têm controle total sobre sua respiração, como elas também são capazes de distribuir o oxigênio para os órgãos corretos. Por exemplo, se em um dado momento o animal não estiver usando nada além do cérebro e das barbatanas, eles receberão todo o oxigênio. Afinal, por que alimentar o estômago quando nada está sendo digerido nele? No fim das contas, assim como a energia, é melhor economizar o oxigênio. Se você vive debaixo d'água, sua vida depende disso, literalmente. Existe alguma outra maneira de se livrar de ameaças externas? Sei lá, mergulhando mais fundo? Cada espécie pode mergulhar em diferentes profundidades sem fazer mal ao organismo. Então talvez as baleias se esforçam para ir até o fundo para que um tubarão branco, por exemplo, não as note? Parece lógico, então já vamos escrever isso nos livros. Como assim não é verdade? Na realidade, as baleias não descem muito fundo para dormir. Afinal, elas também precisam periodicamente ir até a superfície para respirar. Os tubarões brancos, por sua vez, preferem uma profundidade maior. Então, a probabilidade de que as baleias em repouso sejam vítimas desse predador é muito pequena. Já as orcas são outra história. Para elas, este é justamente um habitat cômodo, onde dá para nadar e comer alguma coisinha. Talvez as baleias se reúnam em grupos para se protegerem das orcas, mas, para ser honesto, não sei como isso pode ajudar. Se você viu meu vídeo sobre orcas, então você sabe. Nada pode pará-las. Talvez a única coisa que de alguma forma possa salvar as baleias em repouso seja sua velocidade de reação. Elas acordam rápido e tentam nadar o mais longe possível do perigo. Há algo um pouco incômodo nisso. Você é um animal enorme, mas mesmo assim precisa fugir para não ser comido. Ainda assim, as baleias conseguiram encontrar o equilíbrio perfeito. Perfectly balanced, as all things should be. Elas não podem subir muito alto, pois lá em cima há raios de sol e gaivotas. Ir muito para baixo também não é uma opção, porque quanto mais fundo você afunda, mais a massa de água exerce pressão em você. Não sei se isso incomoda as cachalotes, afinal elas são mais fortes que os humanos. Mas por que arriscar quando você pode não fazer isso? Além disso, faz muito frio mais perto do fundo e quem quer dormir no frio? Especialmente quando você é uma baleia e precisa manter a temperatura do seu corpo enorme. Bem, e não se esqueça que as baleias precisam constantemente respirar alguma coisa, o que significa que elas precisam ir até a superfície. Você já deve ter visto como as baleias respiram. Sim, essas fontes são o resultado disso. Para respirar, as baleias precisam forçar a saída da água acumulada no espiráculo e... Isso deve ser feito a cada poucos minutos, dependendo da espécie.
É pouco provável que qualquer baleia se atreva a ir mais perto do fundo, se devido à profundidade ela pode simplesmente não conseguir respirar a tempo. Aparentemente tudo acontece de acordo com o seguinte esquema: as baleias respiram e afundam na água, mas não muito fundo, e vão gradualmente subindo para a superfície. Acredita-se que devido à localização dos órgãos internos, a cabeça da baleia seja muito mais leve, razão pela qual em algum momento elas congelam na posição vertical. Ver baleias no momento de descanso é uma sorte enorme. Elas são muito tímidas e imediatamente nadam para longe se houver qualquer sinal de perigo. Por isso que em 2008, quando um grupo de pesquisadores encontrou cachalotes adormecidas, eles tentaram se afastar dos animais da forma mais silenciosa e cuidadosa possível, mas acabou como sempre acaba. Isso, eles esbarraram em um dos bichos que descansava e assustaram todo o bando. Mas se as baleias ficam observando tudo o que acontece ao seu redor, por que elas não saíram nadando imediatamente quando o navio se aproximou delas? Bem, talvez porque o navio não seja uma orca, né? Ah, uma orca! Uma orca! É só um navio, Steve! Tá bom, está tudo mais ou menos claro com as baleias. Mas e o resto das criaturas marinhas? As que não são mamíferos. Peguemos os peixes, por exemplo. Eles podem dormir, fechar os olhos e relaxar? Não. Devido ao fato de que simplesmente não há poeira debaixo d'água, os peixes não têm pálpebras para fechar os olhos. Ei, peixe, peixe! Pisque 2 vezes se você detesta Procurando Nemo. Você está de brincadeira, né? Mas a estrutura dos olhos não é a única diferença. Muitas áreas do cérebro humano tornam-se menos ativas quando as pessoas dormem, principalmente o neocórtex. Esta é a área que processa as mais altas habilidades cognitivas, mas os peixes não têm neocórtex. O que significa que seu sono é completamente diferente. A rigor, não é nem mesmo um sono, mas uma espécie de animação suspensa durante a qual o peixe descansa. Quanto tempo isso pode durar depende da espécie, das condições e de vários outros fatores. Por exemplo, durante as migrações parece que os peixes nem tentam descansar, ou talvez eles façam isso em movimento, já que o sono do peixe não é mesmo um sono no sentido usual, porque eles não descansam e nadam ao mesmo tempo? Bem, os cientistas não têm uma resposta exata para a questão de como exatamente os peixes não dormem. São muitas espécies, condições muito variadas, é tudo muito difícil de estudar. Mesmo os exemplos de animação suspensa que já foram descobertos são muito diferentes uns dos outros. Os gerbilos se enterram na areia para descansar e evitar serem pegos por predadores. Alguns peixes de coral se metem nos orifícios dos arrecifes para evitar serem arrastados pela corrente. Já o peixe-papagaio secreta um casulo de muco, que o protege de parasitas e o esconde de predadores. Você gostaria de descansar em um saco de dormir feito de sua própria saliva? Not so bad. Enquanto os cientistas não fazem estudos completos, é muito cedo para tirar conclusões. Mas acho que os peixes não dormem muito. É difícil descansar bem quando estão tentando constantemente devorar você. E estava aqui pensando, e se as pessoas se comportassem da mesma maneira? Não no sentido de cavar na areia para tirar uma soneca, mas no de descansar só por algumas horas. Alerta de spoiler, isso não acabará bem. O adulto médio precisa de 7 a 10 horas de sono. Se você não descansar o suficiente durante a noite, a sua atenção começará a se dissipar, seu humor mudará, será difícil reagir rapidamente ao que está acontecendo. Sim, você mesmo sabe como funciona a falta de sono. Mas se a falta de sono for constante, trará consigo uma série de consequências. Aumento do risco de obesidade, diabetes, acidente vascular cerebral, pressão alta, doenças cardíacas, problemas de saúde mental e, finalmente, morte precoce. Mas por que então todos os gênios dormiam pouco? Você já deve ter ouvido histórias sobre o Einstein, que ele dormia 3 horas por dia e por isso era tão inteligente. Então, isso não é verdade. O grande físico gostava de dormir pelo menos 10 horas e adorava isso. Já o Nikola Tesla odiava perder tempo dormindo, descansava aos trancos e barrancos e dizia que não dormia mais do que 2 horas diárias. E ele, claro, era um gênio, mas ao mesmo tempo teve mais de um colapso nervoso. Os professores universitários até escreveram para o pai de Tesla, que se não expulsassem o futuro cientista, ele simplesmente morreria por excesso de esforço. É um modelo bem mais ou menos para se admirar, mas deixemos os gênios de lado e voltemos às baleias. Elas também são uma espécie de Tesla. You know,
I'm something of a scientist myself. Bem, pelo menos no tempo de descanso. Agora, lembre que elas têm controle total sobre sua respiração. E uma curiosidade, as baleias podem realmente se afogar e já houve casos desses. Normalmente as baleias são ótimas calculando o tempo, a velocidade e a profundidade do mergulho, mas às vezes elas estão perto da costa, onde é muito raso para se mover, mas profundo o suficiente para a água tampar o espiráculo. Os animais simplesmente não conseguem respirar e se afogam. Isso ocorre porque as baleias têm pulmões. Já os peixes não têm problemas para respirar debaixo d'água, mas só se houver oxigênio suficiente nesta água. Se houver muitos animais em um pequeno reservatório, fica literalmente abafado debaixo d'água. O peixe pode até morrer sufocado, e qualquer um que já andou de ônibus lotado no calor pode imaginar como é essa sensação. Até mais!